E aí, pessoal do segundo ano, vamos lá começar continuar, né, o nosso primeiro capítulo, tá bom? Da frente A, sistemas escalonados e discussão de um sistema. Pessoal, na aula 1, eu mostrei para vocês qual era o processo de fazer um escalonamento, ou seja, transformar um sistema 3x3, 4x4 num processo que ele ficava em formato de uma escada. Eu ficava com uma equação, depois com duas e depois com 3 equações, tá bom? E agora a gente vai discutir o sistema. Glauber, o que é se discutir? É classificar o teu sistema de 3 maneiras. Ou ele é possível, ele pode ser sistema possível determinado, sistema possível e indeterminado, ou sistema impossível, tá bom? Isso a gente vai fazer a classificação no final dessa minha explicação, de uma maneira bem simples e básica para vocês. Vamos lá. Olha só. Sistemas lineares homogêneos. Lá quando a gente começou a trabalhar com sistemas lineares, lá no LV1 de vocês, eu dei a definição de sistemas lineares homogêneos. Olha só, a definição está aí de novo. Então, para a gente revisar, como já vimos, um sistema linear homogêneo, certo? É aquele em que os termos constantes são todos iguais a zero. Ou seja, aqueles meus números que estão após a igualdade, todos é igual a zero. Isso ali, esse meu sistema, quando a gente é dessa maneira, eu tenho o x, o y, o z igual e todo mundo igual a zero, esse meu sistema ele é homogêneo, tá bom? Lembremos que um sistema linear homogêneo sempre tem pelo menos uma solução, que é a trivial. Lembra, solução trivial é aquela solução onde tua resposta é todo mundo igual a zero, zero, zero. Tem 3 equações, o x é zero, o y é zero e o z é igual a zero. Tiver 4, todas serão iguais a zero, tá bom? Olha só, se um sistema linear homogêneo tiver a mesma quantidade de incógnitas e de equações, Glauber, como assim, pessoal? Uma matriz 3x3, 4x4, 2x2, eu tenho 2 equações, uma 2x2, 2 equações e 2 incógnitas. Uma 3x3, 3 equações e 3 incógnitas. Uma 4x4, mesmo jeito, 4 equações e 4 incógnitas, tá bom? Olha só, calculando o determinante da minha matriz, dos coeficientes, a minha matriz principal, tá bom? Nós temos isso daqui, ó. Se por acaso você calculou o determinante da matriz principal, o determinante deu zero, olha só, o sistema ele é possível e indeterminado e possui diferentes soluções, além, olha só, além da trivial. Então, se o teu determinante ele deu zero, o teu sistema só tem uma classificação S, ó, teu sistema ele vai ser S, P, I, sistema possível e indeterminado. Por quê? Ele vai ter diferentes soluções. Show de bola? Agora, se o teu determinante for igual a zero, o meu sistema ele é possível e determinado. Ele é um SPD e possui apenas a solução trivial. Então, lembra, Glauber, para mim resolver um sistema, eu preciso sempre fazer por escalonamento? Não. Você pode fazer por escalonamento se você se sentir confiante, tá bom? Ou você faz por Cramer. Calcula o determinante da matriz principal, depois substitui a matriz, a coluna do teu coeficiente pelos teus elementos dos teus termos independentes, tá bom? Aí você vai calcular o dx, o dy e o dz e depois faz a divisão. Olha só, se o teu determinante ele for zero,
Você não vai conseguir fazer a divisão de nenhum valor por zero. É por isso que ele é um sistema possível e indeterminado. Agora, se o teu determinante ele for igual a zero, você vai conseguir fazer divisão, podendo ser um número racional ou um número inteiro, positivo ou negativo. Show de bola? Agora, ó, tem um caso em que a gente pode garantir que um sistema homogêneo tem soluções além da trivial. Isso ocorre quando o sistema ele tiver mais incógnitas do que equações. Por exemplo, o teu sistema ele tem 3 equações. Tem a primeira, a segunda e a terceira equação. Só que em vez de você ter 3 letras, tu tem 4 ou 5. Certo? Aí nesse caso, o meu sistema, ele além de ter a trivial, ele pode ter outras soluções. Tá bom? Por quê? Porque aí eu tenho uma equação ou 2 incógnitas a mais do que o meu sistema, do que o nosso sistema ele está acostumado. Show de bola? Então, se o teu sistema ele for um 2x2, 3x3 e 4x4, se por acaso o determinante da matriz principal der 0, é um SPI. Se der diferente de 0, é um SPD. Agora, se ele tiver mais incógnitas do que soluções ou do que equações, tá bom? Ele pode também ter outra solução além da trivial. Beleza? Agora, observação. Dizemos que duas matrizes, uma matriz A e uma matriz B, são linha equivalente se toda linha de A é combinação linear da matriz B, ou vice-versa. Glauber, combinação linear? Meu povo, é assim, ó. Características de uma matriz. Olha só. Seja a matriz A não nula e uma matriz B escalonada, equivalente à matriz A, ou seja, é uma linha equivalente. Linha equivalente, eu chego já para vocês. A gente vai chamar ela de P de A, como sendo o número de linhas não nulas da matriz. Olha só o exemplo, ó. Considere a matriz. Aí eu tenho aqui a matriz, ó. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 5, 2, 2, 2 e 2. Certo? Se eu escalonar essa minha matriz, ou seja, se eu subtrair a linha 2 pela linha 3, eu vou repetir a primeira linha, ó. 1, 1, 1 e 1, certo? E vou subtrair, ó. 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. 3 menos 2, 1. 5 menos 2, 3. Ó, eu fiz, ó, linha 2 pela linha 3, ó. 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. 3 menos 2, 1. 5 menos 2, 3. Tá bom? Aí, na minha última, ficou todo mundo 0 por quê, Glaudo? Porque eu vou pegar e vou multiplicar, ó, a linha 1 por 2 e vou subtrair da linha 3, ó. 1 vezes 2 não é 2? Então, 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. Ou seja, como a minha matriz B, ó, minha matriz B escalonada, linha equivalente, só tem duas linhas não nulas, o P de A é quem? 2. Tá bom? Então, o P da tua matriz A é o total de linhas não nulas que vai aparecer na tua matriz linha equivalente. Certo? Tua matriz linha equivalente é como se está trabalhando com escalonamento. Show? Aí fez o escalonamento, chegou no final, você vai ver quantas linhas elas são diferentes de 0. Aí você diz: eu tinha no início 4 equações, eu tenho no início 4 equações, fiz o escalonamento, eu zerei 2, então P de A, 2. Eu tinha 4 e consegui zerar 1, P de A igual a 3. Tá bom? É só você indicar quantas linhas não nulas você vai ter na sua matriz final.
Tá bom? Vamos lá para o exemplo 2, ó. Seja a matriz A, aí você tem, ó, 1, menos 4, 1, 2, menos 1 e 5, menos 1, menos 3 e 5. E a sua matriz escalonada, olha só, 1, menos 4, 1. Eu repeti, ó, a primeira linha, tá bom? E agora, foi feita algumas contas, tá bom? Olha só, 2, certo? Menos 1 fica 1, menos 1, 0. Então, foi feita aqui conta com os meus coeficientes, iguais às contas do primeiro exemplo. Aí resultou na minha matriz linha desta maneira aqui, ó. Tá bom? E aí, quantas linhas não nulas eu tenho? Ó, 3. Ó, tá completa. Aqui ela tá incompleta, porque aqui eu tenho 2 elementos. E aqui ela também está incompleta, ó, porque só tenho, olha só, um elemento. Como essa minha matriz, ela não está totalmente nula, essa minha linha não está totalmente nula, ela conta como uma linha equivalente. Show? Então, nesse caso, a minha matriz B, ela possui 3 linhas não nulas. Temos que o P de A é igual a quem? A 3. Tá certo? Agora, discussão de um sistema. Pessoal, tudo que eu falei para vocês vai estar resumido nesses 2 últimos slides. Tá bom? Como é que eu vou discutir um sistema? Ou seja, como é que eu vou classificar o meu sistema? Você vai classificar o seu sistema em SPD, Sistema Possível e Determinado, SPI, Sistema Possível e Indeterminado, ou SI, Sistema Impossível. Seguindo o que? Dessa maneira aqui, ó. Seja S um sistema linear de M equações, ó, M equações. Eu não estou dizendo quantas equações tem. M e N variáveis, ou seja, vou ter elementos diferentes, tá bom? Ou seja, eu posso ter 3 equações com 4 incógnitas. Eu posso ter 2 equações com 3 incógnitas. Sejam A e B, respectivamente, as matrizes incompleta e completa do sistema, com P de A igual a P, ou seja, ele fez a linha equivalente da matriz A e encontrou um determinado número, e fez a da matriz B e também encontrou uma determinada resposta, tá bom? O que isso quer dizer? Vou resumir tudo para vocês agora. Quando o meu número de equações da primeira foi igual ao número de equações da segunda, que foi igual ao número de equações do início, ou seja, eu tinha um sistema lá, eu tinha as 2 matrizes, era 4 por 3, simplifiquei e fiquei todo mundo numa 3 por 3. Tanto a minha matriz A, quanto a matriz B, quanto a minha matriz original. O meu sistema ele é possível e determinado. Se ele tiver 3 incógnitas, 3 equações, no final, todo mundo igual, ele é SPD. Agora, se por acaso você chegou nas 2 linhas equivalentes das 2 matrizes, da matriz A e da matriz B, iguais, certo? E elas duas são menores do que o número de incógnitas da minha primeira matriz, o meu sistema ele é possível e indeterminado. Ora, Glauber, como assim? Da seguinte maneira, pessoal, ó. Tu tinha no início uma matriz com 4 letras, 2 matrizes com 4 letras, o X, o Y, vai o A, o B, o C e o D, certo? Aí você fez a linha equivalente da matriz A e da matriz B, certo? E quando você terminou de fazer todo o escalonamento, na matriz A tu ficou com 2 e na matriz B tu ficou com 2. Ó, como é que eu posso ter 2 letras no final de cada matriz se lá no início eu tinha 4 letras? Não pode, tá bom? Quando isso acontecer,
o teu sistema, ó, ele tem a segunda classificação, ó, possível e indeterminado. Tá bom? Agora, quando você chegou lá na solução final da matriz A e da matriz B, fez todo o escalonamento e os números de uma é maior do que a outra, aí o meu sistema ele é impossível. Como assim? Não vai conseguir saber quem é a resposta. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui que x mais y é igual a 10 e tenho que x menos y é igual a 5. Você consegue resolver. Você resolve o sistema, o x e o y. Agora, se por acaso você tem esse outro exemplo aqui, ó, x mais y igual a 10 menos x menos y igual a 5. Olha só, se eu fizer o escalonamento, eu tenho x mais y igual a 10, 0x, 0y igual a 5. Ó, se é 0x e é 0y, eu vou ter aqui, ó, o P, certo? Uma equação menor do que a outra. E aí? Ele é impossível. Lembra, se eu tiver o zero na frente das minhas equações, das minhas variáveis, eu volto lá na explicação da aula 1, certo? O meu sistema ele vai ser impossível. Por quê? Não tem nenhum número multiplicado por zero e subtraindo, certo? Ele de outra multiplicação por zero, que é a minha resposta dê 5. Ó, 0 vezes x menos 0 vezes y é igual a 5. Não tem. Quando eu fizer a multiplicação, lembra, na multiplicação, todo número multiplicado por zero, a minha resposta é 0. Então, nenhum deles ainda vai subtrair alguém, vai dar 5 como resposta. Tá bom? Então, lembra, se deu igual, todo mundo, SPD. Se deu igual as duas matrizes escalonadas, porém o número de elementos é menor do que a inicial, ele é SPI. E se um é menor do que o outro, o meu sistema ele é impossível. Tá bom? Pessoal, com isso, eu estou terminando com vocês